Acaba de acontecer a maior queda de um dos maiores líderes da esquerda. E quando eu falo isso, é literalmente uma coisa cheia de esquema de corrupção, cheia de catástrofe, incluindo até mesmo a Odebrecht. E agora parece que a justiça funciona para alguma coisa. Estão preparados que a gente vai falar de política, inclusive essas prisões. E o Lula parece que tem um problema pro seu lado muito grande, porque agora o querido está sendo questionado sobre o seu estado de saúde. Só que isso não vai afetar só nele agora, não. Adivinha só, vai afetar em 2026. Inclusive, pode mudar o rumo do PT agora. Pode mudar completamente. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Vamos lá que esse vídeo tá cheio de revelações, cheio de caos, e você precisa entender o que tá acontecendo dentro da política brasileira, e cada dia parece que a coisa tá mais louca, tá mais complicada, mas hoje eu vou te explicar o que tá rolando. Peguei todas as informações, tô trazendo as matérias de última mão para vocês, e vou contar tudo aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandra Gonçalves e hoje vocês vão ficar sabendo de política aqui comigo. Então já deixa o like, compartilhe, se inscreva e vamos lá para as matérias. Pois é, pessoal, Operação Lava Jato, Odebrecht, eu acho que essas são as palavras mais conhecidas pelos brasileiros. A gente já nasce e já sabe o que são essas duas coisas. E exatamente isso aí tá voltando à tona agora. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente viu o esquema da Operação Lava Jato sendo enfiado pelo ralo. Uma, porque teve as condenações, agora, quando voltou o governo do PT, parece que não serviu pra nada, né? É tanto que deram uma ideia de inventar a Vaza Jato, tá? Só pra gente entender o quanto isso aí é uma loucura. Porém, como vocês também já sabem, a Operação Lava Jato e a Odebrecht tinham envolvimento não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Era uma coisa caótica, sabe? Era uma bagunça total. Era um esquema apocalíptico para roubar dinheiro do povo. Mas é assim, se a justiça não tá resolvendo o problema no Brasil, outros países resolvem. Como, por exemplo, o Peru. O que acontece? O presidente, né, no caso ex-presidente do Peru, ele acabou de ser condenado a mais de 20 anos de prisão no caso da Odebrecht. Impressionante que a condenação veio só agora, mas a gente tem que lembrar um seguinte fato. Alejandro Toledo, que era o presidente, ele passou, né, e governou entre 2001 a 2006 e recebeu, então, no valor de 35 milhões de dólares de suborno da Odebrecht. Quem era presidente do Brasil em 2002? Acho que vocês sabem. Sabem exatamente quem era o presidente do Brasil, né? Porém, aquela época de 2002, 2001 foi a época onde a gente viu que parece que a esquerda surgiu no mundo e conseguiu tomar posse em vários lugares. Acredito que isso seja o principal motivo mesmo para a Operação Lava Jato ter praticamente tomado a proporção que ela tomou. Porque foi assim uma ascensão da esquerda em todo quanto é lugar. Principalmente aqui na América, a gente tinha o Brasil, a gente tinha a Argentina, a gente tinha o Peru, tinha o México, tinha milhares de países que praticamente eram de esquerda, inclusive El Salvador, tá? Para vocês entenderem a noção que até El Salvador, que hoje é um dos países mais seguros do mundo, antes, naquela época, era um dos mais corruptos e recebeu dinheiro da Operação Lava Jato da Odebrecht, gente. Pra vocês terem noção o quanto o esquema é apocalíptico. E o que rolou desse caso do ex-presidente, gente? Tinha uma empresa chamada Novonor, que ela ganhou uma licença para construir estradas ali com fronteira entre o Peru e a Amazônia. Aí você já sabe o que rolou, né? Teve desvio, teve suborno, teve tudo que você conseguir imaginar de pior. E só agora, depois de quase assim, né, 22 anos, a gente viu essa coisa voltando à tona e o cara sendo preso. Mas pelo menos a justiça serviu para alguma coisa no Peru. Demorou, mas foi. E uma coisa é certa, não tem como inventar essa desculpa e falar: ah, porque essa coisa de Operação Lava Jato foi uma mentira, foi uma perseguição. Galera, a gente teve provas, a gente viu o dinheiro. Metade não, na verdade eu exagerei um pouquinho aí. 3% do PIB do Brasil, na verdade, foi só com a Operação Lava Jato. Vocês estão entendendo o nível que é? Eu acredito que, assim, algum momento, alguma hora, a justiça vai tomar alguma decisão. E, assim, quem cometeu crime, volte a cumprir esses crimes e praticamente seja feito o que fez. Pague, então, o que deve, né? Que é o certo. Se você comete um crime, você pague. Mas vocês sabem como é que é a situação.
Mas aí, galera, põe no comentário o que você acha. Você acha que essa Operação Lava Jato ainda vai ter mais coisa a desenrolar sobre a Operação Lava Jato? Não vai ter, vai continuar do jeito que tá, não vai continuar? Põe nos comentários aí pra gente trazer mais informação pra vocês. Mas vamos falar, não é só a Operação Lava Jato que vem sendo questionado no mundo e com certeza no Brasil. Teve uma coisa que aconteceu com Lula que fez com que metade dos brasileiros questionassem sobre o estado mental do Lula, assim como metade dos norte-americanos questionaram sobre o estado mental do Biden no dia que ele foi em uma apresentação e virou de costas pra todo mundo. Pois é, adivinha só o que veio à tona. Galera, vocês sabem que o Lula já quebrou cabeça, né? Meio que praticamente teve traumatismo craniano. E tava aquele rolê todo lá que aconteceu com o Lula. O Lula não tá morto, tá vivo, só lembrando pra vocês, tá? E agora, praticamente, a gente viu uma coisa que questiona todo mundo sobre esse fato. Adivinha só o que é? Galera, o Lula, ele caiu porque ele tava tomando banho sentado num banquinho. Que pessoa toma banho sentado num banquinho? Me explique isso. E essa é a dúvida do povo, literalmente. Pô, uai, se o Lula tá tão bom assim da cabeça, por que tá sentado num banquinho tomando banho, né? Tá deixando o Brasil inteiro bem intrigado com a situação. O Lula tá andando normal, o Lula tá fazendo tudo normal. Se ele tem a sanidade mental boa e praticamente a gente sabe que o Lula está bem, era normal que ele tomasse um banho em pé e não sentado em um banquinho, né? Que obviamente quebrou aí a perna do banquinho e caiu, o Lula foi lá e bateu a cabeça no chão. Só que a parte mais interessante, ou não mais interessante, pior para os esquerdistas, é o fato que a gente já tem muita história com essa coisa de presidente debilitado no mundo, né? E os Estados Unidos provou isso pra gente. Por quê? O Biden, a gente já sabia que ele não estava com a cabeça boa, que ele praticamente não tinha condição alguma de ser presidente dos Estados Unidos. E tava a galera lá empurrando com a barriga até o final do segundo tempo para tentar colocar o Biden e botar o negócio lá para presidente, até mesmo sem o cara ter um pingo de sanidade mental para ser um presidente da república. Literalmente, eles não estavam importando com o país, não estavam importando com o povo, estavam importando apenas com o próprio umbigo deles de ter aí o Democratas sendo um dos caras presidente da república. Só para vocês entenderem, tá? Depois saiu na mídia, todo mundo viu, tava num nível tão estrondoso que não tinha como ninguém falar que o Biden, ele tava bem, porque ele não tava bem. E agora a gente teve que ver que praticamente as eleições dos Estados Unidos virou uma bagunça por conta disso. Uma, porque ficou o maior tempão sem ter um candidato dos democratas, o que eu já acho que é super errado, e botaram uma Kamala Harris. Mas o que tem por trás disso, gente? O Biden, ele era apenas uma marionete para que todo mundo tomasse a decisão por ele. Quando ele chegou naquele ponto, a gente viu isso esclarecido muito grande. Durante esses últimos períodos, quem estava tomando as decisões era já a Kamala Harris, e não foi à toa que eles colocaram ela já de sucessão para ser aí, então, a candidata posterior ao Biden, né? Quando o Biden resolveu pular fora, porque ele mesmo assumiu que ele não estava em boas condições, né? Mas a questão é, será que isso vai acontecer no Brasil? A gente tá vendo o Lula sendo usado como uma marionete, na verdade tem outra pessoa por trás que pode estar praticamente tomando as decisões, enquanto o Lula tá ficando debilitado, a gente nem percebe. Porque assim, o que a gente mais tem hoje é teoria da conspiração, né? Vocês sabem, tem gente que fala que o Lula já foi trocado, o Lula já foi de comes e bebes, literalmente, pro além e nem existe mais, já morreu. Tem gente que já fala isso e botaram, assim, né, praticamente um outro sósia do Lula no lugar dele. Olha, eu não acredito nisso, não. Vou falar que isso aí eu já acho que até é demais, tá, galera? Eu sei que, assim, é fácil achar um sósia do Lula, muito fácil, porém, até que de fisionomia eles conseguem achar um cara que é igual ao Lula. Agora, de mentalidade, aí já é meio brabo pro PT, tá? É meio brabo. Eu acho muito difícil alguém falar as falas que o Lula fala. Isso aí só vem do Lula mesmo. O negócio é tão ruim que é até difícil achar um sósia. Nem se mandar a inteligência artificial, se brincar, comete tanta gafe, tanto erro, tanta fala louca, igual o Lula consegue fazer. Literalmente, não tem lógica. Um dia você dizer que você defende os pobres, no outro dia você dizer que ninguém quer namorar com pedreiro, ou então que ser empregada doméstica não vale a pena. Cara, isso aí eu acho que é impossível de substituir. Mas assim, o Lula tá vivo, tá todo mundo questionando depois dessa queda que o Lula talvez não esteja tão legal assim.
As falas dele pode ser um próprio motivo, mas essa queda no banheiro deixou bem claro pra todo mundo muita coisa. Porque tava todo mundo pensando, tava todo mundo com a pulga atrás da orelha? Não tava, na verdade não, a gente ainda tá com a pulga atrás da orelha sobre qual a sanidade mental do Lula. Se Lula tá indo pro mesmo caminho do Biden ou se não tá. E outra coisa, já mostrou que o Lula tá um pouco debilitado. Isso pega muito mal para a presença do PT agora nessas eleições, tá? Que tá perdendo força pra caramba. A Gleisi Hoffmann já foi botada contra a parede e falou: cara, que isso? O PT perdeu pra caramba, nós estamos pior que o PL. Pra vocês entenderem a situação, o PT não tá legal. E as coisas que aconteceram com o Lula agora tá tornando cada vez pior a situação do PT pro próprio petista, tá? Porque assim, se Lula já era, se Lula tá fora, se Lula não tem mais capacidade de ser um palanque político, se o Lula não tem capacidade de ser aí praticamente o foco da esquerda, se prepara que a esquerda ela vai de ladeira abaixo. Porque ninguém se preparou para ser o substituto do Lula. O Lula é só o Lula mesmo que tem dentro do PT. Não tem ninguém que você fala, ó, aquele ali é forte. Ah, tem o Guilherme Boulos. Pô, gente, pelo amor de Deus, o Guilherme Boulos não conseguiu nem voto da galera de baixa renda lá em São Paulo. Vocês acham mesmo que o Guilherme Boulos vai substituir o Lula? Obviamente não. Eu acho que a pessoa que eu mais apostaria pra ter o carisma e substituir um pouco o Lula seria o namorado da Tabata, tá? Que é o João Campos. Mas mesmo assim ainda tá fraquinho demais pra essa situação. Mesmo assim eu ainda acho que a esquerda ela tá perdida, ela não tá se preparando. Isso vai dar um problemão pra eles no futuro. Ao contrário da direita que tem até candidato demais, que também tá sendo um problema grande agora. Mas acontece que tá todo mundo com a pulga atrás da orelha, tá? Mas tem outra coisa que deixa aí uma boa galera com a pulga atrás da orelha também, sabe? Mas dessa vez não é o povo brasileiro não, são os ministros do STF, tá? Galera, o senador Márcio Bittar, ele protocolou, né, meio que assim, uma proposta para tirar os ministros do STF do TSE. Para quem não sabe, tem um negócio que ainda hoje eu não entendo, não faz sentido na minha mente. Para mim é uma das coisas mais erradas que deveria ter na sociedade essa galera ocupar dois cargos. Ah, você tá falando só de ministro? Não tô falando só de ministro, tô falando de todo mundo. Pô, a gente tem o Alckmin, que além de ser vice do Lula, é ministro, mano. Como é que o cara vai tomar conta de dois cargos, vai fazer tudo pelas coxas? Não vai dar certo, entendeu? Vai dar tudo errado. Eles pegam ali a galera, divide eles para cinco cargos e aí praticamente dá mais chance deles fazerem cagada nesses 5 cargos, entende? Sem contar, né? Vamos falar, era para cada um ter um cargo, uma coisa mais assim, né? Descentralizada. Mas parece que não. E principalmente isso acontece dentro do Supremo e do STF, porque a gente sabe que normalmente tem ministro que tem 2 cargos. Carmen Lúcia, um exemplo. O Alexandre de Moraes era um que tinha, antes era presidente do TSE, agora não é mais, tá? E assim vai seguindo adiante. Mas pra vocês entenderem como é que é o projeto, dá uma olhada aqui. Bem, pessoal, o projeto, como eu disse para vocês, foi apresentado pelo senador, tá? E ele disse o seguinte, que já conseguiu bastante assinatura, aliás, esse projeto, tá? O senador Márcio Bittar, do União Brasil, protocolou nesta segunda-feira, dia 21, uma proposta de emenda constitucional PEC que visa alterar a composição do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O projeto sugere retirar ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE, atualmente a Suprema Corte, que tem 3 vagas diretas dentro da composição da Corte Eleitoral. Além disso, tem o direito de indicar outros 2 nomes. Em vez disso, o projeto daria prerrogativas para o Congresso de escolherem 4 das 7 vagas dos ministros, 2 para a Câmara e 2 para o Senado. Então, dessa forma, os parlamentares determinariam a maioria da composição do TSE, Tribunal julgar as causas eleitorais, que muitas das vezes envolve os próprios políticos. Atualmente, o artigo 119 da Constituição Federal determina que o TSE seja composto por 3 ministros do STF, 2 ministros da Superior Tribunal de Justiça e 2 dentre 3 advogados indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. A proposta, então, sugeria que seria mais ou menos o seguinte: 2 ministros do STF, 2 juízes indicados pela Câmara dos Deputados, 2 juízes indicados pelo Senado, 1 juiz dentre 3 advogados indicados pela Ordem da Advocacia do Brasil e que seria nomeados pelo presidente da República.
menos 27 senadores já assinaram essa proposta. A PEC ela conta com o apoio de 27 senadores, incluindo nomes como Sérgio Moro, Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, Hamilton Mourão e Flávio Bolsonaro, né? Aí coloca aqui a protocolo e os senadores que acabaram assinando esse projeto, né? Ainda o criador, né, colocou praticamente que a proposta não é uma retaliação ao STF, embora admita a tensão entre o Congresso e entre a Suprema Corte. Ele considera incoerente que as decisões do TSE possam ser revisadas pelo Supremo. Quanto à mesma magnitude, atuam as cortes. Além disso, confirmou que o presidente da Comissão Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do União Brasil, não vê o momento oportuno para debater, então, esse tema, né? Essa proposta emerge em um contexto de tensões entre o Legislativo e o Judiciário. Recentemente, a CCJ aprovou a iniciativa para limitar os poderes do STF com reação de Suprema das emendas parlamentares pelo Supremo. A suspensão das emendas que afeta diretamente a atuação dos deputados e senadores permanecerá, então, até o Congresso estabelecer novas regras e repasses. Beleza, resumindo para vocês entenderem o que rolou. Ele não quer tirar os ministros do STF, tá, galera? Não é isso, não fala assim, ó, TSE, a gente vai arrancar todos os ministros. Não vai ser assim que vai funcionar, tá? Vai continuar tendo aí a galera que é do STF, dentro do STJ, oxe, Jesus, dentro do TSE, e depois também ele quer implementar mais participação da Câmara dentro do próprio, da Câmara não, do Senado, né? Vamos falar porque vai ter senador da Câmara, todo mundo junto, o Congresso em si no total. Eles querem implementar mais a presença deles dentro dos julgamentos do TSE, porque em tese só tem o judiciário tomando conta disso. Porém, tem dois pontos interessantes que eu olhei. Realmente, o TSE ele é feito para julgar, na maioria das vezes, os políticos. Na maioria, não tô falando que é toda vez. Lembre-se disso, porque tem muita galera aí que nem político é e comete crime eleitoral, tá? Só queria dizer para vocês isso. Então, toma bastante cuidado. Porém, na maioria das vezes, é julgado por políticos. E o político participando disso pode ser também um problema. Pode ser um problema com certeza, na verdade. Mas da mesma forma que manter tudo descentralizado no judiciário também não é tão legal. Então, assim, de certa forma, o projeto não é ruim. É um projeto que até faz ali uma divisão boa entre os dois, entre o judiciário e o executivo, embora a gente está vendo um conflito muito grande entre eles, porque a gente tem o Congresso querendo combater a Suprema Corte e a Suprema Corte querendo barrar o Congresso. E isso não é legal. Não é legal para nenhum sentido. Nem para a política brasileira e muito menos para a economia. Que a economia, olha isso, o economista chega aqui no Brasil e fala, Jesus amado, vou nem investir aqui. Que bagunça que está acontecendo nesse país. Ninguém se entende. O presidente não se entende com o Congresso não se entende com a Suprema Corte. Então assim, né, isso aí é falência total para investimento no Brasil. Porém, para nós brasileiros que já estamos acostumados com essa bagunça, é mais um dia cotidiano na vida de um brasileiro vendo a política cada vez mais louca do que antes, né? Que de certa forma esse projeto teria tirado as 3 vagas do Supremo, reduzido elas e aumentado para mais, então, do Congresso. 2 do Senado e 2 da Câmara dos Deputados. Espero que vocês tenham entendido, gente. Tá fácil, tá tranquilo. E se você tiver mais alguma dúvida ou queira saber de mais algum tema, já sabe, põe nos comentários e a gente volta daqui a pouco. Um beijo e até lá!